Né, por trás de cada um, da cantora, do guitarrista, do baterista, do tecladista, existe uma vida, né? Sim, se me falar a Gabi de antes e a Gabi de hoje, qual é a diferença? Porque eu sempre servi na igreja, né? E na verdade o guitarrista por si já tem esse problema de querer tocar alto. Né? O guitarrista já é assim mesmo. Olá, eu sou Gabi Souza, cantora e ministra de música católica, e ao meu lado... Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Petruco Pinheiro, guitarrista católico, parceiro de missão da Gabi Souza, e hoje estou muito feliz em estar começando esse novo projeto com ela. Nosso primeiro episódio do podcast, o nosso GS Cast, que nasceu para falar sobre música, fé e os bastidores dos músicos que servem ao Senhor. Então, bora começar? Então, roda a vinheta e bora começar o nosso primeiro episódio. Esse primeiro episódio, nós temos um convidado mais que especial. Eu vou apresentar ele primeiro e depois a gente vai falar dos nossos apoiadores que hoje contribuem para essa obra de evangelização que é o nosso podcast. Hoje a gente tem como convidado o sacerdote que me acompanha, que está comigo, que me apoia, que é um exemplo para mim de fé, de perseverança, de luta e de muito carinho, muito amor. Ele me acolhe sempre. Eu tô aqui com o Padre Jonatas, o meu parceiro, que tá sempre comigo na caminhada e me apoia e me instiga a cantar cada vez mais. Gabi, quero que você saiba que é uma alegria enorme, tremenda estar aqui com você nesse GS Cast, participando desse primeiro episódio. Eu sei o quanto você sonhou com esse momento, se esforçou para que ele acontecesse. Quero dizer que a sua alegria é a minha alegria, a alegria do Petrúquio é a minha alegria e a gente partilha junto esse momento. Quero dizer a você que está nos acompanhando que não tem coisa melhor do que poder evangelizar e saber que esse desejo nasce do coração desses leigos que, de uma forma ou de outra, também se encontraram no santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Amém. E antes da gente começar, vamos falar de quem? Dos nossos apoiadores, não? Sempre. Para que essa obra acontecesse, nós contamos com 2 apoiadores. O primeiro é o restaurante, o Baratinho, o restaurante do nosso amigo Henrique. Que é um excelente baterista. Maravilhoso. E ele tem um restaurante em Itaquá, localizado em Itaquá. A gente vai deixar o endereço para você ir lá. A comida é maravilhosa. Muito Eu boa. almoço lá com frequência. E a recepção é maravilhosa. Nota 10. Então, por favor, vá lá, visite o Henrique, visite lá o restaurante. E você vai gostar muito. E o nosso outro apoiador é a nossa loja. Use GS, nossa loja de camisetas. Camisetas que estampam a sua fé, estampam o que você... os seus santos, enfim. Você pode usar. É linda, é maravilhosa. E você pode comprar pelo Instagram. usegs.loja e você vai se surpreender, viu? O algodão ele é muito maravilhoso e a gente fez tudo no estilo que a gente gosta. Qualidade. Primeiro lugar, a qualidade, né? Isso Sim. que a gente visou bastante para poder estar lançando essas roupas, tudo, né? E é isso. Hoje tá diferente porque eu vou ser a entrevistada. Exato, invertemos os papéis Sim. nesse primeiro episódio. O GS Cast ele nasceu por conta do Papo de Músico, né? O Papo de Música a gente conversou muito sobre a história de fé. Porque é interessante que a gente tenha as pessoas que servem na igreja, saber da história delas também, né? Às vezes ela chega tão cansada e em algumas paróquias nem são acolhidas. Exato. Então eu acho que é legal a gente ter essa proximidade, né? Quando a gente conhece a história da pessoa, a Tudo gente muda, tem essa né? Ganha proximidade. um novo sentido, significado. Então, e no caso, no ano passado, né, ela fez o Papo de Músico com a gente e é muito bacana isso, porque a gente consegue se aproximar das pessoas, né? Sim. E também conhecer, as pessoas conhecer um pouco da gente, né? Porque ali vê a gente tocando, cantando, mas ali como que tudo começou, isso é muito bacana. E é uma honra para mim, viu, padre, poder estar aqui do seu lado, tá? Dando sequência aí e Melhor fazendo baterista, entrevista. melhor cantora tá aqui com a gente.
guitarrista. Obrigado. Falamos da baterista, ficou baratinho tudo aqui. baratinho. Isso. Passa lá, hein? Mas, gente, isso que o Petrucco falou agora é verdade, né? Por trás de cada um, da cantora, do guitarrista, do baterista, do tecladista, existe uma vida, né? Sim, E as pessoas às vezes não esquecem isso, que estamos ministrando no altar, mas por trás daquela ministração existe uma vida. sim. Que às vezes está tudo bem e às vezes não está tudo bem, mas estando tudo bem ou não estando tudo bem, a gente tem que estar ali do mesmo jeito, dando não mais ou menos, mas o melhor para Deus. Sim. E só que a forma que a gente vive, ou às vezes a forma que a gente está, sempre influencia muito, né? Influencia. Influencia porque a gente vai cantar ali o que a gente vive, na verdade, né? A nossa trajetória. É bacana a gente ministrar uma música, que nem ele ministra muito bem na guitarra. Sim, maravilhosamente. Né? Porque ele tá sentindo aquele momento, ele tá rezando junto com a gente. E às vezes é um momento de dor dele, né? E ele tá ali entregando o seu máximo. E as pessoas sentem isso, né? E a mesma coisa a gente. Até o senhor, quando vai celebrar a missa, a gente sabe quando o senhor tá muito bem, quando o senhor não tá. E quando o senhor não tá muito bem, a gente fala, vamos dar um gás aqui que ele vai ficar. Exatamente. E aí a gente trabalha nesse... Mas é muito bacana. E falando disso, sobre vida, sobre esse interior, hoje quem é a Gabi Souza? Hoje a Gabi Souza assumiu a identidade de cantora, artista de Deus. E ela é uma cantora que é apaixonada por música, é apaixonada pela música católica, pela música de Deus, sabe? Hoje a Gabi Souza é um instrumento de evangelização. Além de ser mãe, além de ser amiga, além de ser parceira, eu sou um instrumento de evangelização. E eu sou tão feliz assim. Eu encontrei... se me falar a Gabi de antes e a Gabi de hoje, qual é a diferença? Porque eu sempre servi na igreja, né? É que hoje tudo tem mais sentido para mim. E tudo isso através de um acolhimento. Tudo isso fez mais sentido para mim. Eu pude ver em outras pessoas. Hoje eu tenho muitos exemplos de fé e de perseverança e que me ajudou a assumir a minha identidade mesmo de cantora católica e saber que algumas coisas vão ser permitidas, outras não. E eu sou muito feliz com isso. Gabi, e toda a história ela tem um início. A história do Tem. Petrucco teve um início, a minha teve um início, a sua teve início, o GS Cast está tendo início, Sim, que não é agora, hoje é o primeiro episódio, mas ele teve um início que foi dentro do seu coração. sim. Mas a pergunta que eu faço aqui é justamente essa. Quando foi que você se sentiu chamada e descobriu que a sua missão... Você poderia cantar várias coisas. Sim. Não sei se você já cantou fora da igreja, até se cantou, pode dizer também. É interessante para as pessoas conhecerem a tua história. Mas quando foi que você percebeu que o teu chamado era para música católica? Quando eu tinha 11, 12 anos de idade, eu ia às missas com uma amiguinha. A minha mãe não ia para a igreja, né? Eu ia com uma amiguinha. E lá, eu achei muito interessante, assim, as pessoas cantarem na missa. Eu senti que... Porque eu já cantava, eu canto desde os meus 5 anos de idade. A minha mãe sempre teve esse sonho de eu ser artista, então eu já modelava, né? Eu era modelo da Pernambucanas. Olha Eu só, era, que chique, tá vendo? eu fazia shows, tinha um grupo em Itaquá que eles pegavam pessoas que cantavam e levavam para fazer show, levavam o show pronto, né? E eu me apresentava lá. Então, eu vivi muito assim, dentro de ônibus, se trocando, em agência, fazendo teste. E todo mundo assim, brincando, todo mundo... E eu não, eu dentro de um estúdio. Então, aquilo foi me consumindo. E quando eu vi, naquela época, o Bruno Guimarães, Sim. ele era pequenininho e ele tocava bateria. O Bruno Guimarães é o do Itaim Paulista, né? Eu conheço ele. Ele tocava bateria, o pai dele cantava ali, a mãe dele cantava. E eu achava aquilo super interessante. E eu percebia que dentro da igreja se tinha um carinho maior, assim, eu me sentia mais segura do que lá fora,
né? Porque às vezes a minha mãe não podia ir nos shows e tal. E aí eu ficava perto de outras pessoas que não eram minha família, não era. E ali você canta e acabou, tipo, é muito diferente. E aí eu comecei a assumir essa identidade. Quando foi aos 15 anos, eu fiz o último estágio da minha aula de música, que aí teria que, depois de um tempo, partir para a faculdade de música. E aí eu comecei a servir na igreja e eu quis tomar outro rumo. Eu quis cantar, quis me dedicar somente ao ministério, né? E dali, então, eu vim de ministério em ministério, servindo a Deus. Mas a diferença foi a acolhida, o carinho, né? Eu acho que o próprio Espírito Santo importante. já tocava em você nessa Sim. época, para você sentir essa diferença, né? Sim, Já havia um chamado ali. já havia. Um mover de Deus. E aí, quando eu fiz meu primeiro retiro, né, de encontro com Deus, assim, ali eu recebi o batismo, a oração em línguas, então aquilo se tornou muito, né? Agora não, agora eu não quero mais. Depois eu passei por uma outra fase da minha vida em que eu quis sair um pouco da igreja, quis respirar outros ares, mas ali eu cantava só de brincadeira, porque eu tenho família de músico, né? Então a gente, vamos ali, tá bom, canta uma musiquinha aqui, aí eu cantava 3, 4, mas nunca, assim, de assumir como eu fosse uma cantora assim, mesmo. sertaneja, não. Uhum. E você sabe que nem funcionaria, né? Porque não foi esse chamado que Deus te deu, então não funcionaria. Verdade. Não ia rolar. Não ia dar certo. E como foi assim assumir a identidade de cantora? Porque quando a gente é um ministro público, né? Seja músico nos instrumentos, seja cantora, seja um padre, a gente não perde a nossa identidade, mas ela precisa ser moldada. Sim. Então a gente, como diz o apóstolo Paulo, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é para qualquer um, independente da posição que assume. Mas quem está na linha de frente precisa tomar ainda mais cuidado, né? Então você precisa ter a coragem de assumir essa identidade. Como foi para você esse processo todo? Quando eu comecei no santuário, eu cantava em algumas missas esporádicas, assim, porque eu não queria muito assumir esse compromisso da igreja, porque eu tinha sofrido com algumas atitudes dentro da igreja e eu não queria mais ficar. Eu posso te ajudar, mas eu não quero ser presente. E aí aconteceu que eu fui substituir uma pessoa junto com... Até esqueci o nome dele agora. O Alan. O Alan. Foi ele que te levou. Não sei se ele tá nos assistindo, mas um grande abraço pro Alan. Gente Sim, boa. Que agora tá maravilhoso. morando em Caraguatatuba, né? Sim. Não tá morando mais aqui na região, por isso que ele não... Ele foi não muito ajuda. amigo, na verdade. Quando eu não queria cantar, ele insistia. E é engraçado que foi ele e o Gilberto. O Gilberto, ele foi meu formador, né, de ministração, ele foi meu formador. E quando eu me afastei da igreja, ele percebeu pelas postagens, Sim. né? O Gilberto, ele tem essa delicadeza. Ele tem. E aí, muitas vezes ele me chamou para tomar um café. Vamos conversar, vamos tomar um café. Tá, quando der a gente vai, quando der a gente vai. E um dia, ele me mandou uma mensagem enorme, super acolhedora, e falou... a gente não é tão presente, mas eu sou seu amigo, o que você precisar, eu tô aqui. Ele teve uma sensibilidade muito grande, assim, que eu não esqueço até hoje. E depois disso, assim, parecia que era uma preparatória. Depois disso, eu fui pro santuário. Até quando, da primeira vez que ele foi lá, que eu apresentei ele, eu tava no altar, eu chamei ele de longe. Você apresentou ele resgatou a Gabi e ela apresentou ele no santuário. E aí, então, quando aí eu cheguei no santuário, eu comecei a cantar e o senhor acolheu. Na verdade, eu cheguei junto com os meninos também. Foi chegaram a junto. primeira vez. A gente chegou todo mundo junto. Você estava junto. Nossa, foi ali que a gente foi se até formou. engraçado, porque a gente nunca tinha tocado cantado junto. E aí, quando a gente começou a tocar, quando ela abriu a boca, começou a cantar, eu olhei assim, eu falei, rapaz, que voz é essa, rapaz? Aí eu falei, olha, o negócio vai dar certo, hein? E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E aí, eu me senti muito acolhida. Muito acolhida. Só que eu tinha na minha cabeça, eu não vou ficar. Eu venho ajudar de vez em quando. Mas eu não vou assumir esse ficar, porque não vai dar certo. E aí, eu toquei uma vez, aí o senhor convidou outras vezes, né?
E eu me lembro um dia que o senhor me chamou na sala e falou, antes eu era do Santifica, né? Isso. E vamos assumir com o Santifica umas datas, porque eles queriam tocar no santuário. E aí acabou que eu fui uma porta que eles entraram. E aí eu falei, eu assumo, porque eles... não, o senhor falou, vem cantar aqui de vez em quando. Eu falei, eu posso assumir com o meu ministério? Porque o meu ministério queria muito ir lá, né? E aí o senhor falou, não, tudo bem, pode ir, e pode vir e tal. E aí a gente arrumou algumas agendas e começou a não dar certo. E como era poucos dias, né, não tinha esse link. Quando eu saí do Santifica, eu cheguei na sua sala e falei assim, padre, eu não vou vir mais, porque eu tô saindo do Santifica, o senhor pode falar com o Gabriel, eu não venho mais. Aí o senhor falou, eu lembro disso. Como assim? Como tá assim? falando o quê, menina? Tava louca. E ali, o senhor começou a me falar coisas sobre assumir a minha identidade, né? E dentro disso, eu falei assim, não vai dar certo. Aí o senhor falou, eu não tô te pedindo nada. Eu não tô te pedindo nada. Eu só estou te pedindo para você vir cantar aqui e conhecer o santuário, ficar aqui com a gente e tal. E aí, na minha cabeça, eu ficava, não se aproxima muito, porque não vai dar certo. Porque eu tinha um lance muito de esperar das pessoas, né? E às vezes me chatear. E aconteceu que eu ia muito pra balada, eu passeava muito. E eu ficava, mano, vai cortar meus rolês, vai cortar. Vai miar tudo. Vai miar, não vai dar certo. E aí, o senhor começou a me colocar de sábado. Aí, tipo assim, mano, eu tenho missão, eu não posso. E aí eu fui a gente pode falar se convertendo, sim, né? Sim, porque esse processo é diário. Pra todo mundo. E aí o senhor começou a lançar desafios e tá ali no santuário. Não é que... Não ali exige mais do músico. Exige muito mais. Porque a missa é como... É tradicional, as nossas missas. Só que ela tem algo a mais, assim, sabe? Deixa eu te interromper. Isso que você acabou de dizer. Tem um padre, não vou revelar o nome dele aqui, mas ele é super seu fã. Então você nem imagina, mas eu vou deixar você curiosa, você também. Mas ele falou assim, sabe qual que é a diferença da Gabi? E eu falei, qual? E ele falou assim, porque a Gabi, ela canta com o coração, não é com a boca. Sim. Então quando você fala que ali no santuário exige algo a mais, o que você acabou de dizer, a liturgia é a mesma. A diferença é que a gente não cumpre um rito. A gente vive o rito, a gente encarna o rito. Sim. E a gente faz as pessoas sentirem o rito. Então, se é hora de orar, a gente faz as pessoas sentirem a oração. Sim. Se é hora de pedir perdão, a gente faz as pessoas pedirem perdão. Se é hora de orar o Pai Nosso, a gente faz as pessoas orarem cantando o Pai Nosso. Então, não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém, porque também não somos nem melhores nem piores. É o dom que Deus nos deu. Né? Mas, então... É isso, e você conseguiu entregar isso ali no santuário, né? Sim. Eu digo assim, de coração aberto, isso não é pra puxar o seu saco, porque eu tô aqui como convidado nesse primeiro episódio, não. Mas eu espero muito do ministério de vocês, e nesse esperar muito no Ministério GS, nesse tempo que nós estamos juntos, já vai para 3 anos, né? Já. Nesses 3 anos que nós estamos juntos, eu posso dizer que eu nunca fui desapontado. E quando eu digo desapontado, é de criar um momento de oração, chegar lá e ele não acontecer. Todas as vezes ele aconteceu. Então eu queria que você soubesse que um padre disse isso. E que essa entrega a mais que você fala para todo mundo que está nos assistindo, e isso aqui fica como um conselho para todos os músicos, né? Você não vai lá cantar mais ou menos, você não pode ir lá para cantar mais ou menos. Assim como quem for lá tocar guitarra não pode tocar mais ou menos. Assim como quem for fazer a leitura não pode, não faça mais ou menos. Se for para fazer mais ou menos, por favor, não saia da sua casa. Sabe? Lá no santuário a gente tem uma estrutura, porque a gente construiu aquela estrutura para ter aquela estrutura, que eu sei que outros lugares talvez não tenham aquela estrutura. Mas antes de ter aquilo, eu fui pároco numa paróquiazinha lá no interior, onde nos meios que eu tinha, a gente também dava o nosso melhor. Né? E aí não importa se você está numa grande catedral, num santuário, numa paróquia, ou numa comunidade interior onde meus pais moram, lá no Rio de Janeiro. Você tem que fazer o que o Petrúquio faz, você tem que fazer o que a Gabi faz, chegar e fazer com o coração. Porque quando o coração fala, a boca, no seu caso, ou os dedos, no seu caso, nem precisam se mover. Sim.
E aí a gente viu que a gente tinha que se dedicar a mais, né? E as Olha esse copo aqui. Esse aqui tem na loja também, online? Ainda não. Ah, então Esse tem que é produzir. exclusivo. Pra você não poder usar. Quem sabe em breve, né? Pois é. E aí, então, essa entrega nossa gerou a aproximação das pessoas. Sim. Porque as pessoas começaram a se sentir muito próximas de nós. E exclusivamente de mim, porque eu tô lá em cima mais visível, né? Mas tanto dos meninos, quando a gente chega, né? As pessoas sempre vêm falar com a gente. Sim. E então, quando as pessoas começaram a se aproximar, elas começaram a esperar de mim. E aí, quando eu cheguei no santuário, eu tinha 200 seguidores, né? Uma rede fechada. E aí, um dia eu entrei na sala, o senhor falou assim, você vai ter que abrir essa rede aí, minha filha, porque As pessoas querem as ver. pessoas querem ver. E eu falei, meu Deus, eu vou mostrar o quê? E aí eu comecei a ser natural, mostrar o que eu realmente estava vivendo. E aí começou, se a gente olhar as publicações lá de trás, com as publicações de agora é totalmente diferente, né? Sim. Porque eu só ia nas missas servir, mas não tinha essa vivência de todo dia oração, de todo dia, né, ter testemunhos e etc. Então, isso foi crescendo. E automaticamente as pessoas começaram a confiar em mim, né? A confiar e pedir oração, né? A falar da vida delas. Um dia, a primeira vez que aconteceu, eu falei para minha mãe, as pessoas são loucas, porque elas simplesmente contam a vida delas, assim, tipo, elas confiam muito, né? E hoje na internet é tanta coisa maluca que acontece, né? E as pessoas depositam a vida delas. E aí eu lembro que minha mãe falou, elas estão confiando em você. Exatamente. Elas estão confiando em você. E aí começou a se gerar. Aí eu fui falar com o senhor e tal, e o senhor falou, assume essa identidade, né? Não tem problema ser. Você pode ser criticada, você tem que saber qual é a sua essência, né? E aí a gente até conversou e tal, e aí eu falei, eu vou assumir minha identidade. Aí eu coloquei no Instagram, cantora. Assim, ai meu Deus. Coloquei cantora. E aí, algumas pessoas, alguns músicos ficaram falando assim, agora ela virou estrela, né? Porque ela se denomina cantora. Mas, na verdade, todos somos, quando a Sim. gente está servindo como ministro de música, somos artistas, né? E quanto mais a gente se esforçar, estudar para que seja melhor, as pessoas vão ver isso em você, né? Então, eu assumi a minha identidade, mas essa identidade também ela vem com um pezinho, né? Tipo, você tem que entregar. Então, e é interessante porque assim, isso vai acontecendo naturalmente, mas isso acontece naturalmente por quê? Porque você está dando o seu 100%. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas você dá o seu 100%, você precisa ter um instrumento caro, instrumento de marca, Sim. um microfone de marca, ou que seja qualquer coisa. Mas não, o seu 100% você pode dar Exatamente. com o que você tem. Sim. Tanto seja caro ou barato, o que importa é você dar o seu 100%. Porque tá na intensidade do coração, né? Não é nem tanto no equipamento. Exatamente. E o legal que o Padre Léo, ele falava, você dá o seu 100%, porque o 100% de Deus, ele já vai dar. Mas você precisa dar o seu 100%. Sim. Né? Então isso é consequência do seu 100%. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa, né? Sim. É isso. Exatamente. E assim, Gabi, você viveu um momento de deserto antes de chegar no santuário. Todos nós vivemos um momento de deserto, um momento da nossa vida. E existem aqueles que se aproximam de Deus, e porque se aproximam de Deus, vencem o deserto. E tem aqueles que acham que Deus abandonou no deserto e morre no deserto. Conta pra gente, como é que foi isso, o deserto? O que foi isso na sua vida? O meu deserto foi bem duro, como todo deserto, né? Só que eu não via a luz no fim do túnel. Eu acho muito interessante que hoje no santuário
se tem essa fala, né? Os desertos não duram para sempre. Sim. Eu acho que se eu tivesse escutado isso lá atrás, isso teria diferença na minha vida. Porque quando eu entrei no meu deserto, eu não fui acolhida na onde eu servia. Quando eu entrei no meu deserto, eu não tive a esperança. Então, quando eu entrei no meu deserto, eu era casada, né? E acabei me separando por incompatibilidade de gênios mesmo. E aí veio as críticas, né? Porque eu estava na igreja, eu era coordenadora de grupo de oração, então se pesou algo muito grande sobre mim. E eu fui acolhida, eu me confessava com um sacerdote, onde ele disse que ou você fica, ou você não serve mais. Não tem mais, não dá mais. Então, eu não via mais sentido, eu não conseguia mais ficar naquilo, né? E aí eu entrei numa depressão profunda, e ali eu decidi que era melhor eu morrer. Porque se eu não poderia fazer o que eu amo fazer e viver naquilo que eu estava vivendo, não tinha diferença para mim, né? E eu me lembro que a gente pensa que dava para você pensar melhor. Não, a depressão, ela tira a gente de um mundo que a gente não tem controle. Consegue perceber, cara, percebe, né? É muito surreal. E eu sempre fui uma mulher determinada, sabe? De pulso firme. Se eu falar, vamos fazer e tal. E eu não tinha mais pulso firme, eu não sabia mais nada. E tinha 3 filhos pequenos, né? Bem pequenininhos. E eu me lembro que quando eu fiquei grávida do João Gabriel, eu não queria ficar grávida de novo. E quando eu fiquei muito chateada. E eu ia pro grupo de oração chorando, porque eu tava grávida de novo, porque as minhas experiências de parto não tinham sido bacanas. E aí, antes de eu ficar grávida do João Gabriel, um rapaz que estava ministrando, né? Ele falou sobre isso. Ele falou, você vai ficar grávida e tal. E eu falei, eu não tomo posse. Eu não tomo posse, porque não é a hora, né? A gente estava passando por uma situação financeira muito difícil e um problema no casamento. Mas o João Gabriel veio. E ele falou, ele vai ser uma promessa de Deus na sua vida. E quando eu decidi que eu iria morrer, o João Gabriel nem andava. Ele andou e segurou na minha perna. Nossa. O João Gabriel, Nossa. ele tinha uns 10, 11 meses. O próprio Deus ali E falando, foi ali né, que através ele... dele. Sinal. E a gente percebe, assim, as meninas, elas têm muita proximidade comigo, mas é mais com o pai, assim. Mas o João Gabriel, ele é muito, assim, ele é de rezar. Se ele me vê triste, ele fala, mas você já rezou? Porque você tá triste, né? Então, tipo assim, ele é muito, muito... E é uma promessa de Deus mesmo. E aí veio esse período, e aí quando eu fiz terapia, e na terapia eu fui entendendo algumas coisas e voltei a cantar nas missas. Mas aí, o ápice legal, assim, foi quando eu realmente entrei no santuário, porque aí eu comecei a rezar e realmente saí do deserto. Não que a gente não passe por momentos hoje, né? A gente passa por muitos momentos difíceis, mas hoje é diferente. Uhum. A gente tem a esperança. Tipo, a gente começamos no deserto, a gente vai lutar porque a gente tem esperança. Não vai durar para sempre, não vai durar para sempre. Então, hoje a gente fala aquilo, não vai durar para sempre. Jesus, a gente confia, né? É um processo e tá tudo bem. Mas esse momento de deserto foi muito difícil. E em alguns lugares eu fui bem criticada por estar passando por ele, mesmo sendo da igreja. Mas nós somos seres humanos, né? Então, no caso, quando você começou no santuário, você ainda estava nesse deserto? Tava. Eu ainda estava. Porque muitas coisas eu não queria aceitar, né? Pra mim, eu saía muito. Tipo assim, eu saía... As crianças, a gente tinha guarda compartilhada. Então, pra mim, as crianças não estando em casa era final de semana. Uhum. Então, eu ia trabalhar, tipo, era uma segunda-feira. Eu ia pra balada, depois da balada eu ia trabalhar direto. Quando eu entrei no santuário, isso começou a mudar um pouco. Até meus amigos começaram a perceber. Hoje, alguns nem fazem mais parte da minha vida. Porque acaba que, né, não Muda as coisas, muda né? as coisas, né?
E eu até falava pra minha mãe, eu falava, o padre me pegou assim, tão naturalmente, né? Porque os compromissos de sábado foi me tirando, né? Aí tinha compromisso domingo de manhã, as missas de domingo de manhã, eu não podia sair no sábado. Porque ali, se eu cantasse fechando ruim, o cerco não ali, dá pra me cantar, não dá pra eu Sim. estar rouca, não dá. É. Porque no começo a gente ficava em cima do altar, né? Sim. Eu acho que se eu ficasse lá embaixo eu ainda dava uma bobeada, mas lá em cima, cara, aí todo mundo olhando pra gente assim, você ficava, mano, eu tenho que entregar, não adianta. Mas isso serviu, né? Mas você disse algo aqui, eu acho muito interessante. Tudo aconteceu naturalmente. Naturalmente. Em alguns momentos, quantas vezes a gente conversou, você partilhava alguma dificuldade, uma outra, algumas vezes você até disse, padre, acho que eu não vou poder continuar em virtude disso que eu vivo, etc e tal. E eu sempre dizia para você, não, Deus te escolheu, te chamou desse jeito e ele vai cuidar para que as coisas aconteçam. Hoje eu vejo como padre católico que um dos maiores desafios da nossa igreja é querer que as pessoas sejam perfeitas. Sim. Pelo menos os que servem a igreja em qualquer função que seja. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente peca escondido, essa é a diferença, né? Então eu consigo fingir, vestir uma máscara, Camuflar ali, né? camuflar uma carapuça, isso em todos os lugares. Isso é muito triste, quando a gente vê um querendo apontar o dedo no outro, ou querer dificultar, ou querer colocar uma barreira. E aqui a gente não está negligenciando a doutrina da igreja, os valores evangélicos, os mandamentos da lei de Deus. Nós só estamos querendo dizer que nosso Senhor dá uma oportunidade para todos. Sim. Né? Dá uma oportunidade para todos. Se ele não tivesse chamado Levi, que era cobrador de impostos, nós não teríamos o evangelista São Mateus. Sim. Se ele não tivesse chamado o Paulo, que era Saulo, nós não teríamos São Paulo apóstolo. E o Senhor não chamou quando eles estavam perfeitos. O Senhor chamou na condição que eles estavam. Sim. E eles caminharam com Jesus e se tornaram o que hoje são para nós. Mas também não se tornaram do dia para a noite. Então, essa sua mudança revela o agir de Deus na sua vida, que só aconteceu porque você abriu. Então, você passou pelo deserto, mas você, mesmo estando no deserto, não ficou fechada à graça de Deus ou revoltada com Deus. Não é que não ficou triste. Quem vai passar pelo deserto feliz? Ninguém passa pelo deserto passa. feliz. Verdade. Né? A gente fica triste no deserto. Mas naquela tristeza, naquela angústia, porque também faz parte da vida Sim. esses momentos. Você deixou Deus trabalhar. Então, assim, essa história, né? E hoje, quando você fala isso aqui, esse é o papel do santuário. Vocês veem que eu não pergunto nada da vida de vocês, porque eu não preciso saber da vida de vocês. Sim. E como vocês não precisam saber da minha. Quem sabe da nossa vida é Deus que nos chamou. Né? A gente reza um pelos outros. Eu rezo todos os dias para que a gente esteja unido, para que ninguém caia, para que a gente seja perseverante na missão, Sim. seja de músico, seja de família, como vocês têm família, né? Mas a sua vida, é Deus quem a conhece, é Ele quem precisa conhecer. Até mesmo porque eu não vou conseguir mudar nada nessa vida. O máximo que eu vou fazer é te ajudar. Então você passou por esse deserto, mas deixou Deus trabalhar. E quando deixa Deus trabalhar, o fruto que está aí é tudo isso que nós estamos fazendo. Esse GS Cast agora, que está sendo maravilhoso. Sim. E é muito legal que as pessoas, elas se aproximam da gente e elas querem mais, né? Elas querem, muito mais. Elas querem conversar, elas querem... E aí veio esse ritmo da internet. Porque antigamente a gente não tinha isso, né? A gente cantava na Santa Missa e ia embora. Né? Eu até falo que o povo do santuário é diferenciado. Porque eles vêm falar com você, eles te acolhem, ele pergunta se você tá bem, leva presente. Não porque é presente, não. Eles, tipo assim, eles vão na Aparecida, eles trazem uma imagem. Eu lembrei de você. E eu canto uma missa a cada tantos dias, sabe? As pessoas têm muito carinho ali. E isso foi gerado por conta de que a gente se trata como família, né? Uhum. E aí, nesse de eu entrego aqui, você entrega dali, a gente acabou gerando essa família que é o GS. Porque de muitas conversas, as pessoas quiseram ficar muito próximas. E também tem uma pitadinha do que a gente faz em cima do altar, né? De como a gente age em cima do altar. Porque a gente tem muita cumplicidade, né? Exatamente. Eu com os músicos, eu com o senhor. Então as pessoas querem sentir aquilo sempre.
né? Então elas acham que estando mais próximas. Você sabe que teve uma pessoa que falou assim, chegou um áudio até mim, né? E eu acho que o padre tem um caso com a Gabi. O áudio chegou até mim. Acho que eu nunca te falei isso. Não. Né? Porque quando eles cantam é olho no olho. Olha pra você ver a loucura de algumas pessoas. E o resgate... A que ponto chega, né? O resgate veio desse olho no olho. Desse envolvimento. Mas eu acredito que na época de Jesus, muitos falaram isso de Jesus. Ah, Não certamente. é verdade? Porque ele olhava no olho. O relacionamento dele era muito pessoal, muito próximo, intimista, né? E aí, o Senhor me resgatou olhando pra mim, Sim. né? Porque eu ia nas igrejas cantar, o padre nem sequer falava bom dia. Exato. Nem sequer falava bom dia. E ele entrava, nem olhava na minha cara e ele falava, já abaixa o microfone dessa menina. Misericórdia. Então, tipo assim, você se sente retraído. Mas olha, eu como padre passo por isso até hoje. Algumas paróquias que me convidam pra celebrar a missa, viu? Quando eu começo a gritar, eles vão abaixar meu microfone. Eu sei que difícil. tem isso mesmo, Quando o chama a Petrúquio, gente, já sabe que a gente é assim. Sim, e o Petrúquio tem exatamente. isso também, né? Guitarra. Ah, sim, Tem- tem padre que abomina guitarra e bateria. E na né? verdade, o guitarrista por si já tem esse problema de querer tocar alto. Né? O guitarrista já é assim mesmo. Já é assim, Já. já faz parte do DNA do guitarrista. Então, geralmente, dependendo da igreja, vão falar pra baixar mesmo. E a gente Lá entende. na minha igreja manda aumentar. Aí o Jefferson do som fala, padre, não dá mais. Eu falo assim, não, em algum lugar dá. Você aumenta. Dá um jeito. Em algum lugar dá. Não, quando a gente convida os músicos para tocar, porque o GS é uma junção de propósitos. Os meninos estão comigo há mais tempo, em algumas missões mais apertadas, que a gente tem mais sincronias, né? Sincronia, mas eu tenho outros amigos que me ajudam, que servem comigo. E é muito engraçado quando a gente vai pro santuário e fica... Não, gente, aqui é bateria. Mas como assim? O padre não vai cortar a gente? Não, até bom pode você- ir, pode O ir. padre vai cortar se vocês não baterem Se e não tocaram tocar com vontade. gargais. É até interessante você já falar sobre a banda, porque você não tem uma banda fixa, né? Não. Então, eu acredito que é um desafio pra você não ter uma banda fixa ali, que tem ensaio, que sabe ali, todo mundo entrosadinho, né? Eu sou uma pessoa muito prática. Eu acho que se cada um fizer a sua lição de casa, dá bom, né? Bom, eu concordo com você plenamente. Então, na verdade, eu não suporto ensaio. Quando a gente vai ensaiar, eu já falo pros meus, aí já leva tudo pronto, quer chegar lá passar. Só arruma detalhe, pelo amor de Deus. Isso quando tem um ensaio. né? Quando tem, porque eu sou muito dinâmica. E me deixar parada, arrumando alguma coisa, isso me incomoda. Desgasta muito, né? Vai uma Desgasta. energia. Eu também sou Aí assim. eu vou ficando mal-humorada e aí eu vou brigando. Até porque eu acredito, Eu fico, mas você não escutou? eu até acredito assim no nosso caso, falando quando a gente vai tocar num show, alguma coisa, o que acontece ali no palco, não dá pra você ensaiar aquilo, Não dá, porque é muito livre. Sim. Né? Senão você tira a liberdade da ação, do Espírito Santo, até a sua própria liberdade mesmo, de colocar um pouco de você, né? E é claro que quando às vezes acontece algum erro, porque acontece erro. sim. Sim. Aí a gente depois, quando terminar, vai parar e diz, bom, no próximo é isso que não pode Isso, Sim. acontecer. Exatamente. Mas aí a gente já faz uma playlist no YouTube, né? Já tá ali. prepara. E hoje em dia é tudo tão dinâmico, tudo tão rápido. E aí é um desafio quando eu toco com músicos que não escutaram a música. Sim. Porque aí eles não sabem de onde eu tô partindo. Então, às vezes, quando eu tô com um músico muito diferente, que é mais nos domingos, né? Porque os meninos têm a paróquia deles, então acaba que não coincide. E aí, nos domingos, vem músico, e aí, às vezes, eu não posso fazer o que eu faço na quinta. Porque tem esse... Eu tenho que ter, né? Porque senão sai muito. E eu acho que dá até pra sentir a minha insegurança lá do altar, porque eu fico, meu Deus, até onde eu posso ir, até onde eu, né? Então, tipo, isso me incomoda bastante. Mas o interessante é que hoje eles olham os meninos e aí eles ficam, nossa, mas eu vou tocar com você? Mas eu não sou um Petrúquio, mas eu não sou. Então, tipo, acaba que você aumenta. Você Olha só. aumenta a sua. Como é que fala? O seu naipe ali, né? É, Tipo, é um você, as naipe, pessoas. exatamente, é isso mesmo. Tipo, eu vou tocar com a Gabi Souza. As pessoas ficam, né? nossa, eu tenho uma responsabilidade grande agora. Sim. Aí acaba que o Wagner, né, passa muito isso, assim. Ele é muito instrumentista, então
o pessoal fala, nossa, mas e o Wagner? Tipo, não vai estar lá? O Felipe não vai estar lá, né? E uma coisa que eu levei muito, assim, o Felipe, quando a gente começou a tocar junto, eu falava, no primeiro dia que a gente tocou junto, eu falei assim pra ele, cara, eu nunca imaginei que eu ia cantar com vocês, porque os Pinheiros, que a São família famosos. dele... Tem uma fama, né? São famosos, Só sabe? fama, só fama. É nada, é bom Não, mesmo. vocês mandam ver. Mando mesmo. E aí, eu falava, mano, eu nunca imaginei que eu ia cantar com os Pinheiros. E aí o Felipe, mas por quê? Não, mano, porque todo mundo fala muito bem de vocês, né? E, tipo, falam que vocês só tocam entre vocês. Aí o Felipe falou pra mim, a gente só toca entre a gente porque a gente sabe que cada um vai ter a responsabilidade de tirar a sua parte. E a gente não vai passar vergonha. É Sim. verdade. É Né? verdade. Porque se a gente toca com músicos que não tem esse comprometimento, pra gente fica difícil. Fica difícil. Fica difícil, a gente chega... Cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Não adianta eu te chamar para tocar lá na minha paróquia, eu também não der uma estrutura básica para você cantar e tocar. Não vai, como é que você vai entregar as coisas se eu não te der o mínimo para você Sim. poder entregar as coisas, né? Então, é por isso que dá certo essa sintonia, às vezes, sem um ensaio. E sem um ensaio, quem estiver nos assistindo, não pense que a gente é relaxado, desleixado. Não. É porque a gente confia no potencial de cada um e sabe o que está fazendo ali naquele momento. Mas é o amor, é a dedicação, é o carinho, Sim. é a vida que você coloca naquilo, né? Sim. Então, Não é um algo a mais na vida, é parte da vida. Exatamente. Engraçado porque, falando sobre isso, falando dos Pinheiros, então tem essa fama dos Pinheiros, justamente, mas quem vê pensa assim, nossa, eles ensaiaram Agora você vai limpar muito, sua barra. ensaiaram muito, né, e tem esse entrosamento, mas não, na verdade, a gente sempre teve vamos colocar esse problema de não conseguir ensaiar sempre Sim. também, mas é isso que você falou, que o Felipe falou também. Cada um teve a responsabilidade de tirar ali o que você precisa fazer, e às vezes tem um ensaio só e acontece. Sem contar que também, no caso dos Pinheiros ali, a gente é tudo família, né? Uhum. É filho, pai, primo, eu sou compadre, primo, padrinho do Fernando, tudo. Então, assim, a gente tem essa intimidade desde a infância. Mas não é só isso. É isso que você falou. Precisa ter a responsabilidade de cada um tirar aquilo que precisa fazer. Que, no caso, acontece hoje quando a gente toca com o Felipe, o Wagner, o Henrique. A gente não somos família. Eu e o Felipe somos primo, compadre, mas o Henrique e o Wagner não. Mas Você e o Felipe são primos? somos primos. Eu achei que você era irmãos. Não. Na verdade, muita gente pensa que somos irmãos porque foi desde pequeno mesmo. Sim. Mas somos primos, aí eu sou padrinho dos filhos dele, ele é padrinho dos meus filhos também. Então, assim, mas hoje acontece porque a gente tem essa responsabilidade. E acontece tudo ali na hora e as coisas vão se encaixando. E quando a gente começou, o baixista não era o Wagner. O baixista era o Marcelo, que ele também vai vir aqui no podcast. E o baterista era o Leandro, da Paróquia Cristo Redentor. Que o Marcelo é irmão do Felipe. Marcelo. Baixista. E aí, Dele eu acho que eu lembro, agora do baterista não me lembro. é o Leandro. E aí começou aqui na Paróquia do Padre Wally, que é a Cristo Redentor. Hoje não é mais, né? Que ele mudou. Ele tá em Palmeiras, eu não sei o nome da paróquia. Mas... São Francisco de Assis, se eu não me engano. Sim, é isso mesmo. E aí, lá tem missa de cura também, né? E começou a ter muitas missas. Então, o Leandro não conseguia mais, porque o Leandro que organizava as bandas lá, né? Organiza. E aí, ele não conseguia mais. E aí, o Henrique tocava com o Wagner de muito tempo. Quando o Wagner trouxe o Henrique, eu falei, Henrique, você não sai mais daqui. O Henrique, ele não estava tocando nessa época? Não, ele entrou no Natal. E foi o Wagner que trouxe ele? Foi, porque eles tocam muito. O Henrique toca desde pequenininho na igreja. O irmão dele é baixista, o outro irmão dele é baterista, a mãe dele servia na igreja. Olha, então eles têm essa caminhada. Ele tem uma caminhada bem grande. E aí, quando ele começou, eu falei, cara, você não vai sair mais daqui. E ele era do Itaim, ele era do Padre Edmilson. E aí ele ficou com a gente. Que bacana. E ele é muito bom no que faz. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Assim como seu filho também é, viu? Ele tá se espelhando, né?
na pegada do Ele faz Henrique. Na pegada, mas ele faz igualzinho, eu ia Ele dizer faz, isso. ele faz igualzinho. Eu ia dizer isso. Ele treina lá em exatamente, casa. Porque se tornou a referência dele, se tornou o Henrique, né? Sim. Então, E o Henrique é muito bonzinho, tá ele nessa acolhe caminhada. muito, ele ensina, né? Sim, não, Ele dá um prato, ele fala. Não, ele muito e é engraçadinho. legal que meu filho sempre me acompanha, né? Nas missões, assim, sempre que ele pode. A maioria das vezes ele vai. E engraçado que ele vai lá para me acompanhar, tudo, e o Henrique que tá tocando nas missas de quinta-feira. E aí, o Henrique do nada você fala, não, Dudu vai tocar. Aí deixa o Dudu tocar. Quer dizer, isso é legal, porque Dá você vê que oportunidade, dá né? oportunidade. Porque às vezes a pessoa poderia ficar assim, não, é eu que tô tocando não, hoje, não é vai. eu. Né? Mas ele não, o Henrique, ele tem essa sabe, ele é muito humilde. Ele é muito humano. Muito Não, humano, e isso é bom, né? Porque isso você está ensinando, está sendo caridoso. É. Porque ele está ensinando alguém que depois vai dar continuidade, que um Vai dia dar também não vai aguentar continuidade. mais e vai ter alguém para verdade. substituí-lo. Eu tinha, quando eu comecei na igreja, eu via que tinha crianças querendo servir, e aí não tinha oportunidade, eu fiz um coral de crianças, e hoje, quem toca nessa comunidade que eu não toco mais, são as crianças que cresceram. Olha aí, tá vendo? Né? São as crianças que cresceram aí. e ficaram lá no meu lugar, porque pra mim eu queria. Ela fica no centro da cidade, né, de Itaquá. E eu fui morar mais distante do centro. Então, pra mim, ficar indo ali era muito difícil. E era missa de terça e de domingo. E elas que ficaram. Aprenderam a tocar violão. E E estão desenvolveu. cantando. E até hoje falam comigo. Que Elas bacana. mandam mensagem, é muito legal. Curte as coisas no Instagram. E é isso. E aí, com a nossa banda fixa ou não, ela continuou crescendo. O GS tomou uma proporção grande, até que eu não esperava. E hoje a gente tem o Ministério GS, né? Que é junto com os meninos, que eu levo para show, tudo. A gente tem Gabi Souza, que tá com as orações, que a gente tem hoje o GS Cast, a gente tem o GS Cerimonial, que nasceu também das pessoas ficar pedindo. Ai, canta ali no meu casamento, ai, canta ali não sei o quê. E aí acabou que nasceu o GS Cerimonial, que a gente ainda tá implantando algumas coisas. E vai vir mais GS por aí. Não para por aí, não. Que coisa boa, viu? Ver tudo isso crescer Sim. e prosperar. E o GS cerimonial, conforme diz, para casamentos, batizados, eventos assim. E se as pessoas quiserem convidar o ministério, como que faz? É só entrar no Instagram, no link da bio. E lá tem todos os... Quando você quer entrar em contato, lá tem os links certinho para você entrar no WhatsApp e conversar com a gente. E hoje o GS está nessas várias faces, digamos assim. Sim. Música, podcast, a loja. Como você sentiu que isso daria certo? Da onde nasceu essa necessidade? O que te inspirou? Na verdade, o que me inspira sempre são as pessoas que me procuram. Quando eu comecei na internet, teve um testemunho muito grande que eu sempre publicava as missas que eu estava cantando lá no santuário. E porque tem algumas igrejas que não deixam a gente gravar. Então, isso impede, às vezes, de uma evangelização como essa que eu vou falar agora. Porque as pessoas... Na verdade, eu nem tinha equipe que gravava para mim. As pessoas gravavam e me davam os vídeos. Uhum. E eu colocava na internet. E um dia, uma moça me procurou no direct e falou, olha, a minha filha tá com depressão. E ela tá há 2 dias sem sair do quarto. E agora há pouco, eu joguei o meu celular por debaixo da porta que você tava cantando a música Aquieta Minha Alma com o padre. E a minha filha tá escutando já faz alguns minutos. Olha que bonito. E aí eu falei pra ela assim, olha, vamos rezar por ela então. Depois de 2 dias ela saiu do quarto, cantando aquela música. Depois de 1 semana, ela foi no santuário me dar um abraço. Eu vi sentido na minha vida aquela hora. Claro. Eu me senti sendo útil para Deus. Então, por isso que hoje eu rezo e todas as pessoas que me procuram no direct, eu rezo com elas, eu paro tudo que eu tô fazendo, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, eu rezo um terço, porque às vezes a pessoa tá precisando. Então, eu vi sentido na minha vida fazendo aquilo. Fazendo isso. E já teve outros testemunhos
E algumas pessoas me criticam, ficam assim, não sei o que, a internet e tal. A internet é um veículo, gente. Exatamente. Ela é um veículo de comunicação e não é pra se aparecer. Não. Né? Então, assim, ai, Gabi, eu queria usar essa roupa que você tá usando. Compra da loja. Sim. Gabi, eu queria saber mais da sua história. Assiste o GS Cash. Eu queria saber quem é o Petrúquio. Eu queria saber quem é o Elton. Eu queria saber o músico da minha paróquia. Vamos chamar eles, vamos conversar com eles. Né? Eu queria conversar com você e o Padre Jonathan. A gente está aqui conversando. Aqui. Vamos voltar mais vezes. Isso, então é sobre essas necessidades. Sabe, que nem as pessoas me procuraram. Eu queria aprender a live de oração. A live de oração, uma pessoa veio falar para mim assim, eu acho que é melhor você parar de fazer essa live. Porque as pessoas que estão com você, elas não querem ouvir você rezar. Elas querem ouvir você cantando. Então, colocar leitura no meio não dá certo. Eu parei 2 semanas. As pessoas, Gabi, cadê a live? Gabi, cadê a live? Gabi, cadê a live? Eu voltei fazendo sozinha. E é muito legal os testemunhos. Nossa, Gabi, eu tô pegando mais na Bíblia. Nossa, Gabi, eu já tô achando a leitura mais rápida do que você imagina, né? Gabi, eu tô rezando o terço tal. Eu já aprendi. Então, assim, é sobre o que Deus coloca de propósito, né? Sim. E a gente não vai parar. Pode criticar o que for. Não vai parar. Pode falar o que for. Mas a gente não vai parar, porque as pessoas estão sendo evangelizadas. É isso mesmo. As pessoas estão crescendo. E o que eu puder me doar mais, eu vou me doar mais. Porque é o sentido da minha vida. Né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. E quais os projetos futuros? Ai, meu Deus. Agora é terminar de produzir minha música, né? E aí eu já tenho 5 músicas autorais. 2 estão terminando a produção agora. Até o final do ano a gente já lança. Porque eu queria algo bem bonito, assim. Algo bem... E uma outra, eu ganhei a produção. Fiquei muito feliz. Tenho o apoio do Caio, do Jovens Sarados, lá de São Paulo. E 2 outras eu vou produzir com o Rick, que o Rick é baixista da Fraternidade São João Paulo II. A gente vai produzir essas 2 também. E eu queria produzir muito com os meus amigos, porque as 2 primeiras eu não produzi com eles. Eu produzi somente com o estúdio. E essas eu quero produzir com meus amigos. Quero que eles coloquem a cachola para ferver. Isso mesmo. Porque... E todas as músicas que eu fiz foi olho fechado e pensando eu no altar junto com o Senhor e o santuário. Que tem a música Descansarei em Ti. Cara, eu imagino muita gente rezando, sabe? Justo. E aquela de uma ordem crescente, Sim. que é a nossa intensidade, que vai né? tocando essa alma, que a gente explode. Com uma guitarra. Eu falei, Fazendo Petrúquio, essa bastante guitarra barulho. aqui. A de Espírito Aí eu faço Santo. sinal pra ele lá, assim, como se eu fosse um guitarrista também. Você já entendeu, já né? entendi tudo aí, vamos lá. A de Espírito Santo também. Nossa, eu fecho meus olhos, assim, eu rezo junto com o povo. Então, é sobre. É sobre né? isso É mesmo. sobre isso. A gente já tá chegando no final. Tá. Já tá acabando. Então, padre, no caso, todo episódio a gente vai ter um quadro chamado Nota de Fé, que o convidado ele vai falar um versículo da Bíblia ali, ou uma frase que toca, que faz sentido na caminhada dele. Né? E hoje a Gabi ela vai falar pra gente qual que é a nota de fé dela. Sabe que é aquele salmo que eu não sei o número, que eu não guardo os números, mas que a Eliana cantou e que a gente cantou muito no santuário, que é: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe amara o caçador. Porque eu senti que o caçador fez um laço e o Senhor me resgatou, né? O Senhor tirou todo esse laço. E hoje eu tô servindo, né? Foi porque ele olhou para mim, né? Que ele fala: o laço arrebentou-se de repente quando os homens investiram contra nós. Aí ele fala: com certeza nos teriam devorado. Então o Senhor me livrou disso, né? Tantos perigos eu corri, saindo à noite, de madrugada, e eu tinha um pique até para isso.
eu saía sozinha. Eu não gosto de sair com amigos, assim, porque eu gosto de fazer tudo, né, o que eu gosto de fazer. E aí, quanto perigo eu não corri, né? Em Uber, de madrugada. E o Senhor me tirou de tudo isso, me protegeu para que eu pudesse hoje estar servindo a Ele. Então, a minha nota de fé é essa. Legal. Esse salmo é o salmo da festa de Santos Inocentes, do dia 26 de dezembro. Sim. Das crianças inocentes que foram mortas pelo rei Herodes, mas Jesus foi salvo porque foi avisado, porque José foi avisado pelo anjo, né? Pega a esposa, o menino e foge com eles. E aí o salmo na sequência é esse. Sim. E estamos chegando aí no final do nosso episódio, né? Você que não curtiu, curta, comenta, compartilhe, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa mostrar para mais pessoas, né? Sim, compartilhe com muitas pessoas. Hoje a gente agradece ao nosso padre maravilhoso, que eu amo conversar. Se deixasse a gente conversar por Daria muito pra fazer mais 24 horas de podcast aqui sem parar. Passou tão rápido. Passou muito rápido, mas eu quero te agradecer, porque também a gente estava muito nervoso e a gente falou, ai, padre, ajuda a gente. Dá uma força aí. Porque... E ele veio com essa calma dele, assim, ó, com essa naturalidade. Muito Mas eu fiquei obrigada. muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e eu fico muito feliz pela iniciativa. Eu tenho dito bastante, tenho pensado nisso bastante. Esse é o papel dos leigos. Isso é o que vocês podem fazer para evangelizar. Então, parabéns pela iniciativa mesmo e continue fazendo muitas outras iniciativas como essa e sempre, claro, vejo o seu esforço para manter sempre a qualidade de tudo que faz. Parabéns. Amém. E obrigado, Petrucco, Gabi e GS Souza, GS Cast, pelo convite de hoje. Imagina, a gente separou um presente. Pega ali o presente do padre. Olha. O copo é um presente. O senhor já vai... Esse copo já... Ele tem xícara GS. Olha só. E aí a gente fez para o senhor colocar lá. Segura aqui a sacolinha. Vamos ver aqui. Tudo produzido por nós mesmos. E é muito bonito ver tudo isso. Ganhando forma, força. Aí o senhor coloca lá na sua Olha, sala. aqui eu vou colocar lá na minha sala para Junto com apresentar o lá. seu copo. Ó, o seu copo já dá para ir para a obra com água Pois geladinha. já posso beber água gelada lá enquanto eu estiver acompanhando a obra. Tá aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. A gente agradece a presença do senhor. Compartilhe esse episódio. E lembrando que as nossas redes sociais é pod.gscast. Você pode seguir no YouTube, Instagram, TikTok. Vai ter vários conteúdos lá, inclusive o Petrucco tocando, dançando. Não, brincadeira. Só no show que eu danço. Dançando é eu que danço. Desengonçado. Tchau, gente. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio, toda segunda-feira, às 20h30 da noite, aqui no YouTube.